Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o concurso do Instituto Militar de Engenharia, o IME, na disciplina de português. Aqui você precisa entender uma coisa: no IME, português não é uma matéria de apoio. É uma disciplina decisiva, porque mistura gramática normativa com interpretação profunda, literatura e, principalmente, redação dissertativo-argumentativa com critérios rígidos. Então eu vou organizar esta aula em 3 partes, exatamente como o edital: gramática e linguística textual, literatura e interpretação de textos e imagens, e redação, com roteiro de como construir um texto nota alta. Vamos começar com tópicos gramaticais e parâmetros da gramática normativa. O IME costuma cobrar norma padrão, e isso significa ortografia e acentuação corretas, pontuação estrutural, concordância e regência consistentes, colocação pronominal adequada, domínio do período composto e capacidade de identificar recursos estilísticos e efeitos de sentido. Ortografia. Você precisa dominar grafia correta conforme padrão vigente. Em prova, isso aparece em palavras paronímas, homófonas e em escrita de termos frequentes. Exemplos clássicos que derrubam candidato: descrição e descrição, eminente e iminente, ratificar e retificar, comprimento e cumprimento, tráfego e tráfico, seção, seção e seção, concerto e concerto. Outro ponto é o uso dos porquês, que é um item recorrente em provas normativas, embora não esteja isolado no edital. E também o uso de mal e mal. Em IME, ortografia costuma ser avaliada também na redação. Um texto com muitos erros perde pontos rapidamente. Acentuação gráfica. Você precisa dominar regras de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, além de hiatos e monossílabos tônicos. Proparoxítonas são todas acentuadas: lógico, público, técnica. Oxítonas são acentuadas quando terminam em a, i, u, em, ens, café, você, avó, também. Paroxítonas são acentuadas conforme terminações específicas como L, N, R, X, PS, AN, ão, uns, I, is, US e ditongos em certos casos, como fácil, hífen, caráter, tórax, bíceps, órfã, órgão, álbum, júri, vírus. Hiatos com I e U tônicos costumam ser acentuados quando formam sílabas sojinhos: saída, país, baú, com exceções. O IME cobra isso em itens de correção e também para avaliar domínio da norma culta na redação. Pontuação. Aqui a regra principal é: vírgula não é pausa para respirar, vírgula é estrutura. Você não separa sujeito do verbo nem verbo do complemento na ordem direta. Erro típico: os alunos estudaram está errado. A vírgula aparece em enumerações, em vocativo, em aposto explicativo, em termos intercalados, em adjuntos adverbiais deslocados, em orações adjetivas explicativas e antes de conjunções adversativas como mas, porém, contudo. 2 pontos introduzem explicação, enumeração ou citação. Ponto e vírgula separa itens complexos e orações extensas com vírgulas internas. O IME costuma cobrar pontuação com mudança de sentido, especialmente em orações explicativas versus restritivas. Classes de palavras. O que cai mais não é decorar substantivo é isso, e sim reconhecer função no contexto. O pode ser artigo ou pronome. A pode ser artigo, preposição ou pronome. Como pode ser verbo, conjunção ou advérbio. Que pode ser pronome relativo, conjunção integrante ou pronome interrogativo. Em questões de análise, o IME exige atenção ao papel sintático e semântico. Flexão nominal e verbal. Nomes flexionam em gênero e número e isso impacta concordância. Verbos flexionam em pessoa, número, tempo e modo. O IME cobra coerência de tempos verbais e uso adequado de subjuntivo e indicativo em textos formais. Exemplo: se ele vier, faremos é hipótese. Se ele vem, fazemos muda o sentido e pode soar inadequado. Em redação, erros de flexão verbal são penalizados por quebrar norma padrão. Sintaxe de regência. Regência verbal e nominal é um dos pontos mais cobrados em concursos militares porque indica domínio do padrão culto. Regência é a exigência de preposição. Verbos clássicos: assistir a no sentido de ver, obedecer a, preferir x a y, chegar a,
irá, visara no sentido de objetivo. Nomes clássicos: necessidade de, respeito a, aversão a, apto a, favorável à regência se conecta diretamente à crase. Colocação pronominal: próclise, ênclise e mesóclise. Próclise é pronome antes do verbo, puxado por fatores como negação, pronomes relativos e conjunções subordinativas. Não me diga, quando me chamarem, o aluno que me ajudou. Ênclise é pronome depois do verbo, comum em início de oração na norma tradicional, diga-me. Mesóclise é pronome no futuro do presente ou do pretérito, dir-me-á, informar-me-ia, e é muito cobrada como marca de norma formal. Em IME, siga a norma tradicional. Concordância. Concordância verbal. Verbo concorda com sujeito. Atenção a sujeitos coletivos e partitivos. A maioria chegou é padrão. Verbos impessoais. Haver no sentido de existir fica no singular, houve problemas. Fazer indicando o tempo também, faz 2 anos. Concordância nominal. Determinantes e adjetivos concordam com substantivo. O IME cobra também concordância em predicativos e em estruturas com 2 núcleos. Formação e estrutura da palavra e da frase. Formação de palavras. Derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, para síntese, composição por justaposição e aglutinação. Isso cai em itens objetivos e também em interpretação de sentido de afixos. Estrutura da frase envolve termos da oração, período simples e composto. Termos essenciais, sujeito e predicado. Integrantes, objetos, complemento nominal, agente da passiva. Acessórios, adjuntos, aposto e vocativo. O IME cobra período composto por coordenação e subordinação e exige que você reconheça valor semântico dos conectivos. Coordenação liga orações independentes e, mas, ou, portanto. Subordinação cria dependência, orações substantivas, adjetivas e adverbiais. As adjetivas são as mais perigosas por causa das vírgulas, restritivas sem vírgula, explicativas com vírgula. Isso muda sentido, e o IME adora cobrar sentido. Recursos estilísticos e figuras de linguagem. O IME cobra estilística como efeito de sentido, metáfora, metonímia, ironia, hipérbole, eufemismo, antítese, paradoxo, personificação, aliteração e assonância. Você precisa saber identificar e explicar o efeito, intensificar, criticar, criar humor, criar imagem, gerar ambiguidade. Semântica, gêneros textuais e tipologia textual. Semântica é sentido contextual. O IME cobra sinônimo e sentido figurado no contexto, campos semânticos e coerência. Gêneros textuais: notícia, artigo, crônica, poema, ensaio, propaganda, carta, relatório e por aí vai. Tipologia: narração, descrição, injunção e dissertação. Dissertação, para IME, é principalmente argumentativa, porque a redação será dissertativo-argumentativa. Agora passamos para texto literário e não literário, gêneros literários e estilos de época. O IME não quer que você decore apenas nomes. Ele quer visão geral e capacidade de reconhecer características em textos. Texto literário é conotativo, estético, plurissignificativo. Texto não literário é denotativo, informativo e funcional, embora possa ter estilo. Gêneros literários em noção clássica: lírico, épico e dramático. No Brasil, isso aparece como poesia lírica, narrativa em prosa e teatro. A banca pode cobrar características. Lírico expressa subjetividade, musicalidade e eu lírico. Narrativo tem enredo, narrador e tempo. Dramático se estrutura em falas e ação em cena. Visão geral dos estilos de época na literatura brasileira. Aqui você precisa ter uma linha do tempo e identificar marcas. Quinhentismo tem literatura de informação e catequese. Barroco traz contraste, dualidade, linguagem rebuscada e tensão entre espiritual e material. Arcadismo busca simplicidade, racionalidade e idealização bucólica. Romantismo valoriza subjetividade, nacionalismo, idealização amorosa e, no Brasil, indianismo e regionalismo em certos momentos. Realismo e naturalismo reagem ao romantismo, com crítica social e objetividade.
Naturalismo enfatiza determinismo e cientificismo. Parnasianismo valoriza forma e perfeição formal na poesia. Simbolismo enfatiza musicalidade, sugestão e subjetividade. Modernismo rompe com formalismo e propõe linguagem brasileira, crítica e inovação, com fases. Literatura contemporânea é plural, com múltiplas vozes, temas urbanos, sociais, identitários e experimentações. Em língua portuguesa, literatura moderna e contemporânea também inclui autores de Portugal e outros países lusófonos em alguns recortes, mas o IME costuma focar em Brasil com visão geral. Interpretação de textos e imagens. O IME pode trazer texto verbal e imagem, como charge, cartoon ou propaganda, e pedir leitura integrada. Você precisa identificar ironia, crítica e relação entre linguagem visual e verbal. Em imagens, observe elementos como exagero, contraste, símbolos e contexto. A banca cobra inferência, o que a imagem sugere, qual crítica faz, qual efeito pretende. Agora o bloco 3, redação dissertativo-argumentativa de 25 a 30 linhas. Esse é um ponto crítico. Muita gente perde vaga por redação, mesmo indo bem na objetiva. O IME avalia tema, tipo de texto, apresentação, estrutura textual, coerência, coesão e estrutura gramatical. Então você precisa ter método. Primeiro, interpretação do tema central. O tema da redação vem como enunciado e, às vezes, textos motivadores. Você deve identificar o recorte e a palavra-chave. Não pode tangenciar, desviar ou fugir do tema. Fuga é zerar ou perder muito. Tangenciar é falar meio relacionado e perder pontos. Então, antes de escrever, você formula em uma frase: qual é exatamente a pergunta que o tema exige que eu responda? Essa frase é a sua tese. Tese clara. A tese é o seu posicionamento. Ela deve aparecer na introdução de forma explícita, sem ficar implícita demais. Exemplo de estrutura. Diante de X é necessário Y, pois Z. Isso já indica posição e caminho. Estrutura dissertativa com introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução deve contextualizar e apresentar.